Observe, o texto é muito complexo e muito sério. Eu poderia falar sobre isso 1 hora. E se eu for fundo, talvez sua cabeça entre em parafusos. Quando Deus criou o homem, Deus o fez à sua imagem e conforme a sua semelhança. E o Senhor disse: domine ele, pois, sobre a terra, sobre o mar, sobre as aves do céu. Tenha ele domínio. Não fica você pensando que Adão andava com um dardo inflamado, botando veneno nas onças. Pelo contrário, assim como você que sabe criar um cachorro e você passa, ele pode ser bravo, mas ele abaixa a cabeça. Não pensa você que Noé, quando foi encher a arca, teve que trazer os bichos amarrados pela corda. A autoridade de Deus era a ele. E Deus disse ao homem que lavrasse, cuidasse da terra. E Deus é quem semeava para ele. Ele só tinha que cuidar. Tudo era Deus quem enviava. Mas, como eu falei na reunião de pastores na última quinta-feira, Deus criou Adão e da sua costela fez Eva. E deu a Eva, Deus deu à mulher o poder de manipular. Se você souber, o poder de manipular o homem. Porque a mulher, na vida de um homem, só presta para 2 coisas: apoiá-lo, incentivá-lo. E quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola, a insensata, não precisa nem de demônios. Ela, com as suas mãos, a sua boca destrói. Então Deus disse a Adão: não toque na árvore, não toque na árvore do conhecimento. Mas não proibiu Eva de seduzi-lo, de manipulá-lo. E ela disse a ele: toque. A voz que você domina, a voz que você obedece, é aquela que tem domínio sobre a sua vida. Eu não entendi, apóstolo. Por exemplo, tem casa que a mãe fala, o filho fala: cala a boca. Ela fala: quando seu pai chegar. Tem casa que é só o homem que fala. Tem casa que é o contrário. O marido é um camisolão, como diz o doutor Djalma. Só a mulher. O cara ainda fala: vou dizer a sua mãe. Ensina o teu filho com a vara da condução, de a correção, para quando crescer não traga desgosto. Observe. A voz que você escuta é aquela que tem domínio. Então, Adão deixou de ouvir Deus para ouvir Satanás. Vou conjecturar sem ferir o texto. Por que o diabo odeia tanto o homem? Porque Isaías diz que ele fala: subirei ao alto dos céus e levarei o meu trono acima das alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Então, quando o Pai, como testemunho de Jeová, não acredita na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram para dizer: façamos, pois, o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Por isso que o diabo tem prazer em ver um homem se tornar um homossexual, uma mulher tornar-se uma lésbica. Até porque o Senhor diz: crescei e multiplicai-vos. Se nós pegarmos uma ilha e colocarmos 100 homens lá e voltarmos daqui 100 anos, a raça humana vai ser extinta. Se pegarmos 100 mulheres e levarmos para uma ilha deserta e voltarmos daqui 100 anos, acabou. Então, dobre atenção. Quando o diabo, eu acredito que se Adão fosse da plenitude, ele iria dizer: o Senhor te repreenda. Mas a semente foi semeada pela mulher e ele obedeceu através da mulher. E o salário do pecado é a morte. Então o homem é expulso do Éden. E ele que não plantava passa a plantar. O salário do pecado é a morte. O primeiro homicídio acontece. Caim matou Abel, seu filho. 2 irmãos. Eles são expulsos do paraíso. E a Bíblia diz: e a terra começa a produzir chagas, espinhos, abrolhos.
Não, Deus não criou gafanhoto, rato, barata, peste. Isso são pestes, moscas, desgraças. Isso começa a ser produzido pelo pecado. E agora o homem é expulso. Observe, ninguém pode dar o que não tem. Eu vou correr para você não entrar em parafusos. Então agora, observe, Deus deu ao homem o poder de dominar. Mas quando o homem deixa de ouvir a voz de Deus, aquela voz que ele está obedecendo é que tem domínio sobre ele. Então quem agora passa a ter domínio sobre ele é o diabo. E põe enfermidades. E o homem que nasceu para ser a imagem e a semelhança de Deus, o homem nasceu para ser imortal. Imortal. Eu não gosto muito de falar sobre o judaísmo, porque eu sou cristão. Mas segundo os sábios judeus, antes da queda de Adão, Adão já havia vivido 14 mil anos. Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para ser eterno, como aqueles que vão viver com Cristo. Não haverá morte. Cristo venceu a morte. Cristo está vivo. E se você invocar por ele agora, ele virá ao seu encontro. Então o diabo passa a ter domínio sobre a terra. E Deus até manda o dilúvio. Mas a raiz do mal foi plantada. Tanto Deus como o diabo vai trabalhar em cima das probabilidades e das possibilidades que eu e você vamos dar para ele agir na nossa vida. E agora, se você ler a Bíblia, quando Jesus é tentado no Monte Talantal, em Mateus, no capítulo 4 e 5, quando ele se batiza e depois é levado pelo Espírito ao deserto, e não se admire se você vê alguém sempre por cima e fala, eu estou por baixo. E como pode? Porque ele foi levado pelo Espírito ao deserto, mas foi levado ao pináculo, ao cume do templo pelo diabo. E o diabo diz assim, tudo isso eu te darei. Mostrou as nações. Como é que ele vai ter as nações? Tudo isso eu te darei. Tudo isso eu vou te dar. Se você prostrado, se você me adorar. Como é que o diabo vai dar o controle da terra a Jesus? E ele disse, o Senhor te repreenda, Satanás. Só o Senhor teu Deus te prostrarás, só a ele adorarás e só a ele prestarás culto. Por que Jesus, como é que o diabo vai dar a chave, vai entregar o que ele não tem? Por quê? Porque Deus tinha dado ao homem e o homem deu ao diabo. E agora eu vou finalizar o texto. Isso aconteceu já no final do seu ministério. E olha, ele vai tentando com várias pessoas estabelecer a aliança. Através de Enoque, de Abraão, de Davi, dos profetas menores, dos juízes, dos reis, dos profetas maiores. E nada acontece. Ao ponto que Isaías diz, a quem enviarei? E o filho diz, envia-me a mim. Ele é o filho, ele é o profeta messiânico. E a Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 3, ele começa dizendo a João, eis que estive morto e agora estou vivo. E eu tenho a chave da morte. Por quê? Porque o homem não foi feito para morrer. Mas quando o homem pecou, o homem passou a morrer. E Adão morreu. Eva morreu. Caim morreu. Abel morreu. Eu agora tenho a chave da morte. Porque aqueles que morrem em Cristo não morrem. Esperam o grande dia. Estão vivos. Estão aguardando só o tocar da trombeta. Vão subir com ele primeiro. E ele diz, e tem a chave do inferno. Então num dia que alguém está prosperando, vencendo, e diz, o diabo deu. O diabo não pode dar o que não tem. Porque hoje ele mora no abismo. Porque a Bíblia diz que o Senhor o prendeu no abismo. Satanás está preso. E ele é um tão derrotado que mora no inferno de favor, que nem a chave da casa dele ele tem. Jesus disse, eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. E ele diz também, tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Mas deixa eu concluir. Adão
Sempre no crepúsculo, no cair da tarde. Deus fez tarde e manhã, não noite e dia. Por isso, para os muçulmanos, para os judeus, o dia acaba quando o sol se põe. Se você vai a Israel, por exemplo, sexta-feira à tarde o sol se pôs, já começa o Shabat. Se você vai a um país muçulmano, quando é quinta-feira, 6 da tarde, começa a sexta, que é um dia sagrado para os muçulmanos, o sol se pôs, 6 da tarde, sim, fica todo mundo assim, ó, olhando. O sol se pôs, acabou o dia. Agora, claro que nós vivemos debaixo do calendário gregoriano, já é outra coisa. Aí, o calendário solar e não lunar. Então, algumas circunstâncias da vida, eu não quero ir tão profundo para você entender tudo. Espero que você esteja entendendo. Fazem com que a nossa mente, os nossos pensamentos mudem a respeito das pessoas. Às vezes vamos ver muito agora isso nas campanhas eleitorais de 2018. Muitos bandidos que deveriam estar atrás das grades vão se vestir de cordeiro, se fazer de coitadinho. Aí você vai falar, poxa vida, ele é um coitado mesmo. E muitas das vezes aparece alguém que não tem nem que, nem porquê. Não tem, como diz na Bahia e no Recife, não tem eira, não tem beira. Cai do nada, não tem pedigree, não tem história, não sabe onde veio. Levanta uma calúnia e diz, olha, fulano fez isso, fez aquilo, e tu nem sabe se é ou não. Posta uma conversa no YouTube, no Facebook, e você fala, olha, será que não é verdade? Eu cheguei, por exemplo, na igreja de um amigo, de um amado, um paizão, um amado irmão, o apóstolo Guilherme Maldonado, lá em Miami. Ele falou para mim assim, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu digo, pode. Você é gay? Eu disse, o quê? Você é gay? Ele disse, eu não vou falar pra você a resposta que eu dei pra ele, porque talvez eu ofenda você. Eu falei, eu tenho nojo. A Bíblia diz que isso é abominável. Eu disse, por que o senhor tá fazendo isso? Eu sou homem casado. Tenho uma filha de quase 18 anos. Não, porque mandaram pra mim uma foto que você estava no altar e aí disseram que era o beijo da unção. Eu falei, eu estava abraçando o irmão e dependendo, a igreja tinha mais de 7.000 pessoas. E no meio daquela foto, se você olhar para um lado, parece que eu estou beijando o homem. E eu beijo meus pastores no rosto e tal. Jamais vou beijar uma pessoa na boca, um homem ainda. Mas a maneira que se colocou, que se expôs, e certa vez também, ministrando o milagre de Manassés, eu pegava o cigarro e colocava no homem, o cara vomitando. Ele disse, falaram que você estava no meio do púlpito, no meio da igreja, que é lotado, e você estava com o cigarro na mão. Eu falei, claro, eu estava orando pelas pessoas. Entenda, eu já vi muitas pessoas te chamarem de pai, me chamarem de pai, dizer que te ama, que você é tudo pra ele, que você é o irmão que ele nunca teve, o pai que ele nunca teve, mas de repente aparece alguém, fala uma coisa e a cabeça da pessoa muda. Ele é do diabo, ele é um capeta. É o que eu estou dizendo. Jesus chamou os discípulos e falou, quem as pessoas aí fora falam que eu sou? E eles disseram, alguns se chamam de Beelzebu, alguns se chamam de Jeremias, Elias, alguns acreditam que tu és a reencarnação de João Batista, outros se chamam de Jeremias. Ok. E vós? Quem dizeis que eu sou? O silêncio pairou entre os apóstolos. E Pedro falou, mestre, deixa eu responder essa. Eu posso ser o mais chucro aqui, o mais estúpido, mas essa eu sei. A cabeça de Tiago pode ter mudado, de André, todo mundo aqui tem silêncio, de Bartolomeu ou Natanael, que é a mesma pessoa, de Judas, de Tomé, de André, mas a minha cabeça ninguém faz.
Alguns podem te chamar de Elias, de Jeremias, de Beuzebu, mas para mim, tu és, aleluia, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ouviu aquilo, Pedro, não foi carne ou sangue quem te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro. Um detalhe para finalizar. Eu te digo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Um detalhe que a Igreja Católica se defende muito em cima disso. A palavra Pedro, no latim, quer dizer Petrus, ou pedra. E a Igreja Católica afirma que a igreja verdadeira é a igreja romana. Então, e afirmam que Pedro foi o primeiro papa. Então vocês deveriam seguir o exemplo do primeiro papa. Pelo menos isso, porque era casado. Pedro tinha uma sogra. Jesus até a curou. Mas se a igreja estivesse firmada em Pedro, como vocês afirmam, porque o nome Pedro quer dizer Petrus, tu és Pedro sobre esta pedra. Essa pedra não é Pedro, é Jesus, a pedra angular, a rocha. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Observe, e eu finalizo. Falar hoje sobre essa palavra igreja, church, em inglês, é fácil. Mas aquele momento em que se falava igreja, não existia ainda. Igreja, o que é igreja? Igreja? O primeiro templo chamado de igreja, quem construiu foi Helena, mãe do imperador Constantino. Esse templo está lá na Turquia. A igreja começa em Atos. Não tinha paredes, não tinha muros, nem castelos. A igreja, ela recebe de Deus o poder de ter o que Adão tinha. Aí diz assim, ó: eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra vai ser ligado nos céus. Ei, olha. Finaliza, mas presta atenção. Dar-te-ei, conjugue o verbo. Dar-te-ei, não estou te dando agora. Por quê? Porque o Calvário não havia acontecido. Porque o domínio da morte estava na mão de Satanás. Porque algumas pessoas dizem: por que Jesus na cruz ficou desamparado? Ora, porque o que separa o homem de Deus é o pecado. E ele estava revestido de pecado. O salmista diz: touros de Bazã me cercam. Era dia e se fez noite, porque todos os demônios estavam ali. E o que separa o homem de Deus é o pecado. E ele revestido estava de nossos pecados. E o pecado separa o homem de Deus. Mas Cristo venceu o pecado na cruz. E Paulo chama de segundo Adão. Porque se pelo primeiro perecemos, por Cristo fomos restituídos. Então ninguém vai ao Pai por Maria, por Maomé, por Mohammed, por Moisés, por Elias. O caminho que nos leva até Deus é Jesus. Ele é o caminho. Porque nós, os cristãos, os judeus e os muçulmanos, oramos ao mesmo Deus. Eu já falei no programa de ontem, certa vez eu estava na casa de um, nem todo árabe é muçulmano. Existem árabes que são cristãos, principalmente na própria Turquia, na própria em Belém, na Palestina, na Armênia, no Brasil. Ok. E nós fomos comer na casa de um árabe. E ele começou a orar lá, e a língua que ele fala, né? A maneira de falar, a expressão da língua. Idioma, obrigado, meu pastor. O árabe. E ele começou a falar Allah,
E eu comecei a comer, e ele abençoa mesmo, vamos comer. E aí a mulher, eu disse, a senhora não vai comer, irmã? Ela disse, ora, o senhor não viu que ele invocou o diabo? Eu disse, não, querida, Alá é Deus na língua árabe. Alá é Deus. É o mesmo Deus de Abraão. Jeová é Deus. Mas por que na sinagoga, onde oram, os judeus, não se vê o cego enxergar, o paralítico andar? Não se vê o viciado se liberta das drogas? Não se vê. Por que na mesquita, onde oram a corta direita, os muçulmanos, não se vê? Por que só na igreja? Porque assim como Adão, dobre atenção nisso agora, Adão, no crepúsculo, falava com Deus e o Senhor aparecia para ele e ele tinha relacionamento com Deus. No Antigo Testamento, o sacerdote, ou melhor dizendo, o sumo sacerdote, você queria falar com Deus? Não podia. Arrume um cordeiro, uma pomba, um cordeiro, uma rolinha, um pombinho, um cordeiro, leve ao sumo sacerdote. Ele entrava no Santo dos Santos, ele pedia para você. E era uma coisa tão forte, meu pastor, que eram 2 touros de carga, e eles eram presos por cordas e queimados a ferro, e os 2 puxavam para ver se o véu aguentava, e se rasgasse, não prestava. Mas quando Cristo na cruz disse está consumado, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Então hoje tu não precisa pedir por São Beltrano, por mulher, por Agenor, por Ingrid, por Santa Maria. Você pode ir direto, meu Deus, como os judeus oram, meu Deus e meu Pai, como os árabes oram, mas eles não usam o nome que nós conhecemos, que nos dá a chave de nos conectar com Deus. Em o nome de Jesus. Quando você fala esse nome, o inferno estremece, porque a autoridade que foi dada a Adão e o diabo tomou dele, Jesus Cristo devolveu à igreja. Então é por isso que você fala, mas eu oro aqui na minha casa. Na sua casa tem lugar para comer, para tomar banho, para beber água. Mas a igreja é a porta do céu. Olha que absurdo que esse cara está falando. Não sou eu, só leio a Bíblia, não escrevi ela. Quando Jacó teve uma experiência com Deus na cidade que outrora chamava-se Luz, e agora deu o nome de Betel, e acordou do sonho e disse, quão temível lugar, e não é esse, e não é outro, melhor dizendo, a porta do céu, a casa de Deus. Quer dizer que a porta do céu fica onde? Na casa de Deus. Leia a Bíblia, Gênesis 28. Agora, o Senhor disse a Pedro, dar-te-ei a chave do reino dos céus, e tudo que vocês ligarem na terra, eu vou ligar no céu. 2 reflexões para finalizar. A primeira, mesmo Pedro havendo negado 3 vezes, imagina, a pessoa está na UTI, entre a vida e a morte. Aí você está ali, por exemplo, vamos supor, é o seu filho, melhor dizendo, é o seu marido. E você tem uma vizinha chamada Miriam, vamos dar um exemplo. E você está ali, Senhor, acorda meu marido, tirei do coma. E de repente ele abre os olhos, acorda e fala, cadê a Miriam, a minha vizinha? Você fala, que diabo que você quer? Você está louco, rapaz? Eu que estou aqui, sou sua mulher. Mas o que tem a ver isso? Maria Madalena, Maria Salomé, sua mãe, vão até o túmulo, vazio. E quando elas estão lá, Jesus diz, cadê Pedro? Aleluia, Holy Spirit. Cadê Pedro? Cadê Pedro? Se fosse o senhor, já metia fogo no corpo, que ia na ata. Alguém pensa, ele quer matar Pedro, que o negou 3 vezes. Ele disse, se você se tornar infiel, todavia eu permaneço sendo fiel. E ele saiu lá, quem já foi, muitas pessoas da Igreja Universal, da Igreja do R.R. Soares, da Renascer, da Plenitude, já foram a Israel. E diversos ministérios da Paz e Vida. Um abraço ao pastor João Palharim, encontrei com ele lá em Israel. Sabem que de Jerusalém para Galileia são aproximadamente 2 horas de carro. Jesus ressuscitou
e em espírito foi até a Galileia e encontrou com eles. E aconteceu a segunda pesca maravilhosa. E ele o chama e pergunta o que eu falei: você me ama? Você me ama? Você me ama? E por que a Bíblia fala que Pedro, quando ouviu, é uma tipologia de Adão, mergulhou porque estava nu. Essa nudez é o pecado, porque ele sabia que estava fora da posição, porque o Senhor já havia mandado largar a pesca. Então tudo que a gente erra e faz, e safadeza, a gente quer esconder, como Moisés enterrou o egípcio. Mas tudo que o homem é perito em esconder, Deus é perito em trazer à tona o que está escondido. E ele chamou Pedro. E ele envergonhou Satanás, porque se ele negou 3 vezes, o Senhor o fez confessar 3 vezes. E Jesus confirmou, e a autoridade, a conexão foi dada à igreja. Prova disso é, e eu finalizo, que Pedro está preso. E a Bíblia diz que não é só ele que está preso. Felipe está com ele. E Herodes, para agradar alguns, ora, eu vou ser honesto com você, eu não sou. Preocupações nos tiram sono. Imagina você, se um cara bota um revólver na tua cabeça e fala: vou te matar amanhã. Ou o médico fala: ó, se prepare, você vai morrer. Você tem 5 dias de vida, 2 dias de vida. Você vai viver. Eu nem dormiria. Eu nem dormiria. Agora, a Bíblia fala que eu falei, Felipe está errado, Tiago. E era parente de Jesus, hein? Ele prendeu a Tiago e prendeu o pastor presidente, que é Pedro. Falou: acabou a igreja. E para dizer que eu não estou de caô, que eu não estou de fuleiragem, que eu não estou de conversa fiada, eu vou matar Tiago. E ele matou Tiago. E disse: Pedro, eu vou matar depois da Páscoa. Atos capítulo 12. E a Bíblia diz que a igreja fazia constante oração por ele a Deus. Constante oração. Agora veja. Olha, se você não der um glória a Deus, está desviado agora. A Bíblia diz que Deus enviou o anjo. E foi dado ordem. E ele foi preso por 4 quaternos de soldado. 4 vezes 4, 16. 16 homens guardando ele. Está escrito, Atos 12, versículo 4. E a Bíblia diz que quando o anjo chegou lá, Pedro estava assim, ó. Dormindo. Como é que alguém sabe que vai morrer, vê o companheiro de ministério ser morto, e o imperador diz: eu vou te matar? Ele guardou 2 profecias. A primeira: as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. A segunda: Jesus disse: tu, pois, quando ficar velho, vão pegar você pela tua mão e vão levar você a lugares que você não vai querer ir. Pedro recebeu a profecia e essa profecia fazia 1 ano. Pedro falou: opa, quer dizer que eu vou ficar velho. Então, descansou da promessa. Um anjo chega e teve que despertá-lo. Hein? Como é que o caba sabe que vai morrer? Hein? Que o médico atestou o câncer, a AIDS. E ele tocou nele e o restituiu. E colocou as sandálias, o cinto. E a Bíblia fala, isso é muito violento. Se você não é glória a Deus, está mal. Aleluia. E a Bíblia diz assim, ó. Desculpa. E aí a Bíblia diz assim, ó. Atos 12, 7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, que resplandeceu a luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, despertou. Olha, ele estava dormindo, confiando na promessa. Por isso que a Bíblia fala: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E fez. E assim disse: lança as costas da tua capa. Cinto é identidade. A mulher não usava cinto, só homem.
Sandálias é autoridade, cinto é identidade, e capa é unção. E saindo o seguia, e não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma na visão. Não estava entendendo. Quando passava pela primeira porta, pela segunda, chegaram olha só, dá glória a Deus aí. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, que o certo seria porta, chegaram à porta de ferro. Se tiver imagens daquela porta, que a gente vai passar domingo, daqui a pouco, que é de bronze, chegaram até a porta de ferro. Quando achar, você corta. Não precisa passar maquinário, não. Olha aqui. E quando chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, olha só que forte, a qual se abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu estava preparando contra mim. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, e tinha por sobrenome Marcos, quer dizer, João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta, partiu a menina por nome de Rude e saiu a escutar. E chegando a voz de Pedro, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou aos... Pedro estava à porta e disseram: está à porta? Você está louco, você está fora de si. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: não, é o seu anjo. Porque todos nós temos um anjo que Deus coloca do nosso lado. E algumas pessoas aí falam: eu vi que o Senhor apareceu para mim à noite, apóstolo. É como se o Senhor fosse da minha casa. Eu lhe vi, eu tive uma visão. Não era eu, era o anjo. Quando Pedro saiu, Pedro tinha família, rapaz, tinha sogro, tinha sogra, estava doente. Quando o cara sai da cadeia de Diabo, o senhor é um criminalista. O cara não quer ir para casa? Imediatamente, a primeira coisa é ver a família. É ver quem, doutor Djalma? A família. A família. Mas da onde emanava a liberação? Da igreja, onde os irmãos estavam reunidos na casa de João Marcos. Ele saiu, observe, e a porta era de ferro. Achou a porta que vamos passar domingo já? Ou só maquinário? Quando achar, põe. Se não tiver, você fecha aqui. Isso. Essa porta. Você vai atravessar ela. Era como essa. Porque o Senhor fala: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Observe. A porta, corta para mim, produção, era impenetrável. Quando ele olhou a porta de ferro, falou: já era, não vai ter como. Eu profetizo, se prepare, porque portas que você nunca atravessou, nunca passou por elas. Quem sou eu para entrar lá? Quem sou eu? Eu estou pregando para mim. Quem sou eu para estar nos Estados Unidos? Quem sou eu para abrir guerra na África? Um ministério que tem 11 anos. Quem somos nós para ter um canal de uma emissora de televisão? Quem somos nós para fazer um congresso como fazemos? Só que eu estou profetizando as portas que você nunca atravessou, a maior, a mais difícil, a impossível. Quando Pedro olhou e falou: essa aí é complicada, essa é de ferro. Ela se abriu por si mesma. Quer dizer que a chave e a autoridade estavam na mão de Pedro. E aí ele sai e não vai pro shopping, e não vai passear, e nem vai para casa ver a mulher e nem a sogra. Ele vai para a igreja. Por quê? Porque a igreja tem o poder de conectar os mundos. Assim como Adão se conectava com Deus, porque ele tinha autoridade, essa chave não está na mão do Islã, não está na mão do budismo. Eu não estou falando mal de religião, mas a Bíblia, veja, eu desafio você. Eu não estou falando de plenitude, eu estou falando de igreja, de Cristo. Me mostra se no shintoísmo, no taoísmo, me mostre se no catolicismo romano, me mostre se no budismo, se no islã, se no judaísmo, você vê acontecer onde acontece na igreja. O paralítico andar, o cego enxergar, vida ser restaurada, família transformada, o endemoniado ser liberto. Por quê? Pessoas têm experiência, visões,
poder, porque a chave de conexão está na mão da igreja. Eu estou falando muito, eu sei, mas quero que você entenda que nem sempre, queria pedir para esse câmera aqui mostrar essa chave aqui. Nem sempre a chave é exatamente essa coisa de ferro que você está vendo aqui em cima da mesa. É uma pena que o pessoal da rádio não vai poder ver, mas quem está aqui acordou o câmera. Glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus, né? E então, nem sempre a chave é sempre assim, dessa maneira, de ferro. Muitas das vezes a chave é uma presença, é uma senha, é um código, muitas das vezes é um cartão, muitas das vezes